Todo mundo começa de algum lugar e eu decidi que eu começaria daqui. Esse é o start, é o começo, é o primeiro vídeo que eu faço para o YouTube e essa decisão veio porque eu decidi que eu passaria para o outro lado da tela. Eu decidi que eu não seria mais um consumidor voraz, mas que eu seria um produtor. Eu iria produzir ao invés de consumir. Eu gostaria de falar mais na frente sobre consumir e produzir, mas o que me levou a essa decisão é o fato de eu ter acordado para a realidade. Eu sei que essa mensagem pode soar familiar para muitas pessoas, inclusive talvez você esteja passando por um momento como esse, onde você se percebe estagnado, parado, num ciclo sem fim, e onde a sua vida parece que não toma rumo nenhum, e você usa as plataformas sociais, as mídias sociais, para escapar da realidade, como se fosse um mecanismo de escape, para você sair dessa situação, para você fugir dessa realidade que incomoda. Eu já tinha problemas com passar tempo demais nas redes sociais em 2023, como forma de escape. Eu estava em uma depressão profunda e em 2024, como se não bastasse, né? Existe aquele ditado, não existe nada ruim que não possa piorar. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que no final de 2023, eu pensava que 2023 tinha sido o pior ano da minha vida. Mas 2024 foi pior ainda. Muito pelo fato de eu ter perdido meu filho. Foi um trauma, o momento mais difícil da minha vida. E que me fez entrar num ciclo vicioso ainda maior, de querer escapar dessa dor, dessa mágoa, dessa cicatriz, dessas lembranças de tudo que aconteceu. O nome dele era José, ele tinha 6 meses e ele teve morte súbita. Eu não vou entrar muito no assunto do José, porque essa não é a intenção desse vídeo. A intenção é mostrar para vocês que mesmo depois de tanto que eu passei e das desculpas que eu usei para continuar consumindo conteúdo desenfreadamente, eu ainda assim consegui enxergar minha situação. E na resolução de um problema, o primeiro passo de todos é reconhecer o problema. Se você não reconhece que tem um problema, você nunca vai atacar ele, você nunca vai resolver ele. Então, reconhecer esse vício, esse escape, foi o primeiro passo. E a barreira de começar a produzir conteúdo sempre existiu, porque mesmo antes de 2024, primeiro por falta de confiança, eu achava que eu precisava ser extremamente inteligente, eloquente, ter uma ideia muito bem formada, falar muito bem para a câmera, ter um nicho muito específico, e todas essas coisas que o marketing digital diz que a gente tem que ter para ser bem sucedido nas plataformas sociais.
e não diferente da maioria das pessoas, eu tinha essas inseguranças. E outra coisa que também pegava muito para mim era o fato de eu não querer me reduzir a falar sobre uma coisa só. Eu gosto de muitas coisas. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu gosto de esportes, eu gosto de política, eu gosto de religião, de missões, eu gosto de fotografia, eu gosto de arquitetura, eu gosto de falar sobre família, sobre a criação de filhos, eu gosto de carros. E parecia que se eu escolhesse qualquer uma dessas coisas para falar só sobre aquilo, eu estaria me limitando e eu não poderia jamais falar sobre outras coisas que fossem do meu interesse. Eu sei que existe um pingo de verdade nisso, né? Se você fala sobre tudo, acaba que você não fala sobre nada, né? Você acaba sendo raso em tudo, você não vai profundamente e não se torna uma autoridade em um nicho específico. Mas uma coisa que eu descobri é que se você não começar de algum jeito, de alguma forma, mesmo falando sobre assuntos diversos, você não vai acabar se descobrindo no mundo da internet. Então, muito do aprendizado vem pelo fazer. Produzir conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para as redes sociais. Ele vai sendo lapidado à medida que a gente faz. Então, esse foi um dos chamados a começar a produzir conteúdo. Eu tô com uma colinha aqui, gente, ó, no post-it. Só para garantir que eu vou do início ao fim, eu não vou ficar andando em círculos. Esse aqui eu já falei. Como eu falei, eu acho que a primeira coisa foi enxergar o problema. Eu consegui olhar um pouco de fora e ver a mim mesmo na minha situação, onde eu estava. E não é um futuro que eu quero que meus filhos especialmente me vejam. Eu não quero que os meus filhos tenham lembranças da infância do pai dele assim, sabe? Quieto e muitas vezes ignorando algum pedido deles e enfim. Isso pode criar uma imagem que eu não quero que seja a respeito de mim mesmo aos olhos dos meus filhos e da minha esposa, que são verdadeiramente as opiniões que importam de verdade. Eu sei que eu estou me expondo publicamente a qualquer um que quiser ouvir o que eu estou falando, mas a opinião que verdadeiramente importa é essa aqui de dentro da minha casa. Outra dificuldade enorme foi o perfeccionismo. Essa realmente é uma barreira gigante. Agora a gente está com 8 minutos de vídeo, indo para 9 agora. Se fosse uma semana atrás, eu já teria deletado esse vídeo, porque eu errei algumas palavras. Eu errei a palavra Instagram, eu errei a palavra verdadeiramente, dei uma embolada. Eu já teria apagado e começado tudo de novo. Mas eu quero provar para mim mesmo que eu consigo e que esse perfeccionismo, muitas pessoas o encaram como uma qualidade, mas é um defeito muito grande. Feito é melhor que perfeito. Então, já teve projetos na minha vida que eu encerrei por causa do perfeccionismo, porque era elevado a um nível de exaustão tão grande para tentar chegar ao mais perfeito possível, que eu pensava, não, isso não é para mim. Por exemplo, no ano de 2020, durante a pandemia, eu
queria começar um podcast. Eu comprei todo o equipamento, perfeccionismo, né? O melhor equipamento que tinha disponível no orçamento que eu tinha. E eu estava super empolgado. E quando eu comecei a gravar esse podcast, eu fazia entrevistas, o que era natural, assim como eu estou conversando com vocês aqui. Mas tinha alguns episódios que era só eu falando. E eu te digo, tinha alguns episódios que eram 3 minutos. E depois de eu escrever o episódio inteiro, que era coisa rápida, já teve vezes de eu demorar mais de 1 hora para gravar um áudio de 3 minutos. Porque alguma coisinha não ficava do jeito que eu queria, a respiração errada, uma palavra numa entonação que eu não gostava, qualquer mínimo detalhe que eu não gostasse já era motivo para eu apagar e começar de novo. E aquilo ficava um ciclo sem fim. Eu ia gravar qualquer coisa, por mais simples que fosse, demorava e era exaustivo, muito exaustivo. Aqui, errei de novo, mas eu não vou apagar. E como eu disse anteriormente, eu só vou ficar bom se eu fizer muito. Eu só vou ficar bom se eu aceitar os erros do início, os erros do começo. E se eu treinar, se eu continuar gravando, se eu continuar postando, se eu continuar produzindo. Então, esse é o marco, esse é o começo. Plano de ação. O que eu pretendo fazer? Eu sei que o começo ele é imbuído de muita empolgação. A novidade, o novo, é tudo muito empolgante. Você fica com tesão de fazer. Mas essa empolgação talvez pode puxar o meu tapete. Porque eu posso, na empolgação, fazer um compromisso maior do que eu possa cumprir. O que eu quero dizer com isso? Eu estou empolgado para começar esse canal e essa conversa. Mas se eu falar que eu vou fazer vídeo todo dia e falhar, o que provavelmente eu faria, porque tem um outro problema com disciplina que eu quero também vencer. Se eu falhar, eu já vou começar a duvidar de mim mesmo e, enfim, eu não quero agir sobre emoção. Então eu quero fazer um compromisso de começar a produzir conteúdo no mínimo 1 vez por semana. Esse é o mínimo. Eu quero produzir mais vezes por semana. Eu tenho condições, eu tenho tempo para tal, eu tenho expertise, eu consigo, eu tenho câmera, eu tenho microfone, eu tenho tudo. E eu vou conseguir fazer. Só depende de mim mesmo. Então, meu compromisso é de começar a produzir conteúdo e à medida que eu vou produzindo esse conteúdo, eu vou afunilando, lapidando os meus interesses, aquilo que eu falo, aquilo que eu abordo, a maneira que eu falo também. Porque isso vai me ajudar a documentar o meu processo de evolução. E quando as pessoas falam para documentar a sua jornada, eu sou mais fã da ideia de documentar o meu progresso de ideias, documentar o meu processo de aprendizado, de inteligência. À medida que eu vou estudando e trazendo temas novos, eu consegui fazer essa comparação de evolução do início para o meio até onde eu estiver no futuro. Não sei até onde vai isso. Mas o meu convite para vocês, ou para você que estiver vendo isso, e talvez se sente na mesma posição que eu, estagnado, talvez até depressivo, com dificuldade de colocar para fora a sua vida. Muitas pessoas
estão interessadas naquilo que você está vivendo, porque isso vai ressoar com elas, porque o que eu estou vivendo hoje talvez muitos estejam vivendo também. E essa minha dificuldade em superar essas barreiras pode te ajudar, pode te inspirar, pode te dar o caminho das pedras. Então, se você se encontra numa situação parecida com essa, ou talvez não, você já esteja avançado na produção de conteúdo, você já sabe quem você é e o que você está fazendo, você já está muito certo daquilo que você faz. Isso também serve como inspiração. É isso que eu quero passar. Porque na situação que eu estou, eu precisava muito ser inspirado. Eu precisava ver pessoas saindo da mesma situação e provando que elas conseguiam sair. Então, eu quero sair dessa situação e eu quero provar que você também pode. Enfim, tem tantas coisas para ser faladas, tantas coisas para dizer, tantos desafios que eu quero vencer. Disciplina, foco, eu quero emagrecer, eu quero ser um pai melhor, quero ser um marido melhor, eu quero ser um aprendiz melhor, eu quero ensinar melhor, eu quero ser um amigo melhor. E nada dessas coisas seriam alcançadas se eu continuasse só olhando a tela do meu celular e a vida passando e eu usando todos esses momentos que poderiam ser usados para produzir algo e ajudar pessoas, para sanar e abafar a minha dor. Então, fica aqui o meu convite. Esse vídeo é um desafio para mim porque eu estou vencendo grandes barreiras de perfeccionismo. Ontem eu estava doente, hoje eu estou rouco, eu estou aqui na cozinha da minha sala, na cozinha da minha casa. Errei várias vezes na hora de falar, está quente, enfim, eu poderia usar qualquer desculpa para não fazer esse vídeo. Mas eu fiz mesmo assim na melhor das intenções. Se você tiver interesse, inscreva-se e vamos juntos nessa jornada que eu ainda não sei para onde vai, mas vai para um lugar melhor do que eu estou hoje. Valeu.